A paz de Cristo, queridos, com alegria e com satisfação, nós estamos chegando para mais uma aula da EBD. Se você está chegando agora a este canal, seja muito bem-vindo. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se neste canal e que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida e que você possa nos ajudar compartilhando estes vídeos e espalhando a palavra de Deus. Nós temos também aula para juvenis, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, aula com o professor Juninho. O e-mail para você se comunicar conosco é ebd.estabelecendoreino@gmail.com. Nós estamos chegando na lição de número 10, que traz o título Adorando a Deus em meio à calamidade. O texto áureo desta lição está no Salmo 136 e o verso 1. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Verdade prática. A nossa fé em Deus leva-nos a adorá-lo em meio às crises e dificuldades. O texto bíblico está no segundo livro das Crônicas, o capítulo 20, os versos 1 a 12. No primeiro tópico, onde o pastor fala a respeito do Reino do Norte, o primeiro subtópico eu quero destacar a vocês, que é a divisão do Reino de Israel. Nós já falamos sobre este assunto aqui no canal, e é algo que tanto professores quanto alunos da escola dominical devem ter bem claro a respeito da divisão do Reino de Israel. Você vai encontrar esses textos no primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e no segundo livro das Crônicas, no capítulo 10. Somente 3 reis reinaram sobre todo Israel, sobre as 12 tribos. São eles Saul, Davi e Salomão. O reino do norte ele durou cerca de 210 anos e ele caiu diante da Assíria em 722 antes de Cristo. O Reino do Sul ele durou mais tempo, sobreviveu até 586 a.C., quando caiu diante da Babilônia de Nabucodonosor. O motivo de ambos os reinos caírem é porque desobedeceram ao Senhor, saíram do propósito do Senhor. E aqui eu aprendo algo que serve como lição para as nossas vidas. Quando o povo de Deus sai do propósito original, está assinando a sentença do seu fracasso. Então Deus tem um plano definido para o seu povo, tanto como igreja, como corpo de Cristo, quanto individualmente para mim e para você. Mas cada vez que nós saímos do propósito original de Deus, do plano que Deus tem estabelecido para as nossas vidas, nós estamos assinando o nosso fracasso. O motivo de tanto Judá quanto Israel caírem diante de nações pagãs, como a Assíria, como a Babilônia, é porque saíram do propósito original de Deus para eles, que era que eles fossem representantes do Senhor na face da terra. Este é o primeiro momento que você tem que falar aí sobre a divisão do reino, né? E essa divisão ela aconteceu quando Salomão morreu. O rei Roboão, filho de Salomão, não teve pulso, não teve sabedoria, a mesma sabedoria que seu pai, para estabelecer e confirmar o seu reinado. Pelo contrário, ele quis aumentar a carga tributária sobre o povo, e do outro lado estava Jeroboão, que era um líder, filho de Nebate, e ele assumiu o controle do reino do norte, e a dinastia de Davi ficou somente com Judá, o reino do sul.
Então esse é o primeiro momento aí da sua aula que você deve falar a respeito da divisão do reino de Israel. Num segundo momento, você vai falar aí a respeito do rei Josafá. Quem foi Josafá? Josafá, ele foi o quarto rei de Judá, o reino do sul. Ele era filho do rei Asa e reinou durante 25 anos. Ele foi contemporâneo dos seguintes reis do norte: Onri, Acabe, Acasias e Jeorão. Então, durante esses reinados, em que o primeiro livro dos reis se preocupa em falar do reino do norte, Josafá reinava no sul. Algumas características do reinado de Josafá. Ele foi próspero militarmente, dominou os filisteus, que lhe pagavam tributos. Então os irmãos sabem muito bem que os filisteus eram os piores inimigos de Israel, e um dos motivos era porque eles tinham o ferro, tinham espadas. Então no tempo de Saul e de Davi, era muito difícil de Israel combater os filisteus, porque os filisteus tinham o ferro e o povo de Israel ainda não. E nesse momento aqui, Josafá conseguiu dominar os filisteus, que lhe pagavam tributos. Então, esse problema ele não tinha. Para enfrentar os sírios, ele se uniu a Acabe, e nesta batalha, Acabe foi morto, e Josafá escapou por pouco, mas foi reprovado por Deus por tal aliança, por fazer aliança com o ímpio Acabe. Josafá também realizou reformas importantes, e essas reformas elas estão registradas aqui na sua revista, no segundo tópico, o cuidado de Josafá em instruir o povo. Então ali diz que no terceiro ano do seu reinado, Josafá ordenou aos levitas e sacerdotes que fossem às cidades de Judá e ensinasse o povo nas praças, porque não havia ainda sinagogas, e isto foi algo muito positivo para o seu reinado, porque ele levou a lei do Senhor a todos. Você pode explorar aí bastante este ponto. O reino de Josafá também tinha um comércio forte, porque ele detinha o controle marítimo. Uma vez que os filisteus habitavam na área litorânea, e os filisteus eram submissos a Josafá, então ele tinha uma facilidade muito grande no mar, ele dominava a área litorânea, e com isso ele conseguia exportar mantimentos e conseguia também receber mercadorias, o que deixou ele com um comércio muito forte, e isto lhe trouxe prosperidade. Josafá também, uma característica dele é que foi um rei guerreiro, participou de muitas guerras. Uma delas está no segundo livro dos reis, capítulo 3, versos 4 a seguir, quando ele foi influenciado por Jorão. Quem era Jorão? Jorão era o filho do rei Acabe. Ele foi influenciado por Jorão, e ali que ele desperta a ira dos moabitas, que lá na frente vão se aliar aos amonitas, aos idumeus e aos sírios. Então o grande problema de Josafá foram as alianças que ele fez com o reino do norte. Olha só algumas delas. Ele se aliou com Acabe na guerra contra os sírios. Isso está no primeiro livro dos reis, capítulo 22, versículos 29 a seguir. Ele se aliou também com Acabe quando o seu filho Jeorão, então não confunda Jorão com Jeorão, Jeorão era o filho de Josafá, e ele casou-se com Atalia, que era filha de Acabe e Jezabel. Isso está no segundo livro dos reis, capítulo 8, versículo 18. Outra aliança de Josafá foi com Jorão, nesta guerra que eu acabei de mencionar contra os moabitas. Segundo livro dos reis,
capítulo de número 3. Outra aliança de Josafá com o reino do norte foi com Acasias na construção de navios. Eles tinham a intenção que os seus navios chegassem até a Espanha. Segundo livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 35. Se você não conseguiu anotar as referências que eu dei aqui no vídeo, tem que voltar o vídeo aí, no meio da semana em diante, eu vou disponibilizar o esboço e vou anotar essas referências para facilitar o seu estudo, para você levar para a sua classe. O que eu aprendo aqui? O que eu posso aplicar aqui? O bom reinado de Josafá foi comprometido por alianças impensadas. Um conselho para mim e para você: não faça aliança com quem não tem aliança com o Senhor. Acabe e Jezabel já tinham tirado totalmente a presença do Senhor do reino do norte. E mesmo assim, Josafá faz aliança com Acabe, com Jezabel, com a sua filha através de um casamento, várias alianças com Acasias, e isto pareceu mal aos olhos do Senhor. Jamais devemos fazer alianças com quem não tem aliança com o Senhor. Muito bem, o título dessa lição é Adorando a Deus em meio à calamidade. O que é calamidade? Segundo os dicionários, você vai encontrar aí que calamidade é uma grande perda, é um dano, uma desgraça, destruição de vasta área ou de grande número de pessoas. Então, este aqui é um momento de calamidade. Então, vamos analisar aqui alguns destes versos para nós entendermos o momento em que Josafá estava enfrentando. No versículo de número 2, diz ali que avisaram a Josafá que os moabitas, amonitas e outros povos haviam se aliados para virem em guerra contra Josafá. O versículo de número 3 diz que Josafá teve medo. Ter medo é algo normal numa situação como essa. Por mais que tivesse um bom exército, Josafá não teria a mínima condição de lutar nesta guerra desigual. Então ele teve medo. A palavra temeu, Josafá temeu, em outra versão aqui teve medo. Ele teve medo, mas tomou a decisão certa. Ou seja, buscar ao Senhor, através da oração, através do jejum. E há momentos que nós, como homem, como ser humano, nós também temos medo, porque não vemos possibilidade de sair de tal situação. Mas nesses momentos, nós temos algo a fazer: buscar ao Senhor em espírito e em verdade e declarar ao Senhor que nós dependemos inteiramente dele. Foi isto que Josafá fez. No versículo de número 6, em oração, ele suplica ao Senhor, lembrando a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele diz assim: porventura não és tu Deus nos céus? Tu não és dominador sobre todos os reinos? E na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Então, Josafá, em oração, evoca a soberania de Deus. Deus é soberano. O que é um soberano? É alguém que pode fazer qualquer coisa sem dar satisfação a ninguém. Deus tem poder no céu e na terra. Ele é onipotente, é onisciente, onipresente. E aqui, em oração, em súplica, Josafá lembra a soberania de Deus. No versículo de número 7, Josafá lembra da aliança que o Senhor fez com o seu amigo Abraão. Ele diz assim: lembra que o Senhor deu esta terra à semente de Abraão, teu amigo. Ele faz questão de lembrar que Abraão era amigo do Senhor.
Então ele vai lembrando daquilo que Deus já disse na sua palavra. E no versículo de número 9, ele lembra que o templo de Jerusalém foi o local escolhido para que o nome do Senhor fosse cultuado. Ele diz assim: nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti. Então, ele declara algo que o seu povo já havia feito. E aqui é uma lição para mim, que muitas vezes nós nos esquecemos de orar evocando a palavra do Senhor. Não é errado fazer isso. Pelo contrário. Como é bom, como nós podemos tocar o coração de Deus, falando da sua palavra, aquilo que Ele mesmo já disse. Não que Deus venha a se esquecer, isso é apenas uma linguagem antropomórfica. Senhor, lembra que na tua palavra o Senhor disse isso. Faz isso acontecer em nosso meio novamente. E é isto que Josafá está fazendo aqui. No versículo 10, ele diz assim, ele lembra que os filhos de Amon e os moabitas, eles não deixaram Israel passar pelo seu território quando Israel havia saído do Egito e estava a destino da terra prometida. Então, o versículo 10, se você quiser entender melhor, você tem que ir para Números capítulo 20, versículo 21, e para Deuteronômio capítulo 2. Pode ler todo o capítulo 2 de Deuteronômio, que você vai entender do que Josafá está falando nos versos 10 e 11. No verso 12, ele declara a dependência total no Senhor. Ele diz que não há força nele. Eles não têm condições de vencer esta grande multidão. Mas ele diz algo espetacular no final do versículo 12. Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Apesar das dificuldades, apesar de não ter condições de guerrear, ele mantém os olhos no destino correto, no destino certo. E aqui eu lembro do Salmo 121. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Muitas vezes nós nos encontramos diante de momentos como esse. Olhar para onde? Mas Josafá nos dá o destino certo. Os nossos olhos estão postos em ti, porque é só o Senhor que poderia intervir nesta situação. O texto da nossa lição para aqui, mas você deve ler todo o texto para levar para a sua classe. No versículo 15, Jaziel, um profeta, ele é cheio pelo Espírito Santo e ele diz assim: a peleja não é vossa, mas de Deus. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui para que eu possa acompanhar com vocês. O versículo de número 15, Jaziel diz assim: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. E no versículo 17, este mesmo profeta Jaziel, ele diz: nesta batalha vocês não terão que pelejar. É uma batalha do Senhor. Então não se preocupe em qual será a estratégia de guerra. Esta batalha é para que o nome do Senhor seja glorificado. Nos versículos a seguir, Josafá reúne o povo, reúne os levitas, os guerreiros, e ele diz para o povo: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Ou seja, ele está estimulando o seu povo a ter fé na palavra que o Senhor havia acabado de revelar ao profeta Jaziel. Então, no versículo de número 22, vai começar a guerra. Mas nesta guerra, Josafá e o exército de Judá não tem que usar a espada, flechas, não tem que usar arma nenhuma. Veja bem o que aconteceu no verso 22. Ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon
e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e eles foram desbaratados. Eu lembro aqui que existem guerras que nós não temos condições nenhuma de pelejar, mas é nestas guerras que o Senhor peleja por nós e o nome dele é glorificado. Para lembrar aos irmãos, um outro texto semelhante a este, em que o Senhor guerreou pelo seu povo, está em Êxodo, capítulo de número 14, quando o povo hebreu está saindo do Egito, diante deles está o mar, atrás vem Faraó, e o povo hebreu começa a murmurar contra Moisés. Êxodo 14, 13 diz assim: Moisés, porém, disse ao povo: Não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. Verso 14: O Senhor pelejará por vós, e vós calareis. Eles queriam saber, os hebreus, de onde viria o socorro. Eles não poderiam voltar, porque o exército vinha atrás. Eles não poderiam seguir, porque na frente tinha um mar. Então eles começam a clamar, e o Senhor manda, através de Moisés, que simplesmente o povo se cale, porque a peleja não é deles. No mesmo capítulo 14, os versos 24 e 25, veja o que aconteceu. Aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios, e tirou-lhe as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: Fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja. Veja, talvez você, professor, ou seus alunos, alguém possa estar nessa situação, uma situação em que a guerra é desigual, não há a mínima condição de se entrar nesta guerra. E talvez esta lição veio num tempo oportuno, e é a palavra do Senhor para a sua vida, para a sua família, para a sua classe. A peleja não é vossa. Nesta guerra você não vai ter que pelejar. Tão somente comece a adorar ao Senhor, comece a louvar ao Senhor, tenha fé no Senhor que criou os céus e a terra, e Ele vai intervir. O texto que eu li, em Êxodo 14, versos 24 e 25, diz que o Senhor tirou as rodas dos carros dos egípcios. Aqui no texto de 2 Crônicas, capítulo 20, diz que o Senhor, foi Ele mesmo que pelejou contra os exércitos inimigos, de tal maneira que eles começaram a lutar contra si mesmos. Os moabitas contra edomitas, contra sírios, eles tinham se aliado e começaram a guerrear uns contra os outros, de maneira que Judá não teve que entrar nesta peleja. Eu aprendo aqui que se nós declararmos que somos totalmente dependentes do Senhor, Ele agirá no impossível quando nós estivermos sem saída. Precisamos confiar no Senhor. Precisamos, irmãos, entender que nós temos um Deus que é sobrenatural. Precisamos ter fé. Precisamos sair do ambiente da incredulidade, em que nós só cremos naquilo que vemos, naquilo que podemos tocar. O nosso Deus é um Deus sobrenatural, que sustém os céus e a terra, e Ele pode parar sol e lua por causa de um dos seus servos. Então é preciso nós crermos no Deus da Bíblia. O Deus que nós lemos na Bíblia, Ele é um Deus vivo e Ele ainda peleja pelos seus. Que Deus venha lhe abençoar ricamente e que esses conceitos eles possam ser úteis para você neste dia. Para encerrar esta aula, eu não posso encerrar sem fazer menção que hoje, é dia 26 de novembro, que eu estou gravando esta aula, nós perdemos um dos maiores teólogos do Brasil e do mundo, Dr. Russell Shedd. Ele foi um exemplo para nós, não somente os seus escritos, não somente a sua teologia, a Bíblia que ele deixou escrita, mas a sua vida, a maneira como ele amava a palavra de Deus.
é um exemplo para nós, alunos e professores da Escola Bíblica Dominical. Fica o exemplo do Dr. Russell Shedd para todos nós amantes das Escrituras. Que Deus vos abençoe ricamente em nome de Jesus.